Olá, meu nome é Patrícia e esse é o segundo vídeo da série de vídeos sobre reações de substituição nucleofílica ao carbono saturado. Vamos continuar a falar sobre o mecanismo SN1 e tudo o que o afeta. Vimos no vídeo anterior que o mecanismo SN1 ocorre em duas etapas. A primeira é a saída do grupo abandonador, levando os elétrons da ligação com o carbono e deixando um carbocátion. Essa é a etapa lenta e que determina a velocidade da reação como um todo. O carbocátion é o intermediário da reação. Na segunda etapa, uma espécie nucleofílica ataca esse carbocátion, que é muito reativo, e forma o produto DSN1. Bem, já falamos de vários exemplos de carbocátions, mas faltaram algumas informações sobre essa espécie. Carbocátions são espécies muito reativas. Uma das maiores evidências para sua formação é que essas espécies podem levar a outras reações, além de simples adições de nucleófilos. O esqueleto carbônico pode se rearranjar, ou seja, se reorganizar, e isso ocorre sempre que uma espécie mais estável é formada. Vejamos um exemplo. Temos um brometo de alquila. O bromo, espécie mais eletronegativa que o carbono, é o grupo abandonador que sai com os elétrons e deixa o carbono como um cátion, um carbocátion. Nesse caso, o carbono que possui a carga está ligado a dois grupos alquila, uma metila e uma isopropila. Sendo assim, a espécie é um carbocátion secundário. Toda vez que um mecanismo reacional formar uma espécie do tipo carbocátion, nós devemos reavaliar essa estrutura para ver se seria possível uma reorganização formando uma espécie mais estável. A essa reorganização, como eu já falei, dá-se o nome de rearranjo de carbocátion. O tipo mais comum de rearranjo é a troca 1,2, ou seja, ocorre uma reorganização na molécula através da troca de um grupo ou de um átomo com a carga, e isso ocorre entre dois átomos de carbono adjacentes, ou seja, dois carbonos vizinhos trocam simplesmente a carga e um grupo do carbono vizinho vão trocar de lugar. O mais comum é que ocorra a troca com grupos alquila, por exemplo, metila, etila, que podem trocar de lugar com a carga, ou um átomo de hidrogênio. Como saber quando ocorre a troca e qual grupo troca? Testando. Então vamos desenhar nesse caso o carbocátion de novo. Vamos imaginar que seja a ligação de uma das metilas que troque de lugar com a carga positiva, a metila marcada em vermelho. Se a metila e a carga positiva trocarem de lugar, formaria-se essa espécie. Só que reparem, ela é ainda um carbocátion secundário, ou seja, em torno do cátion só temos dois grupos alquila doando, ela continua secundária. A estabilidade é muito similar ao carbocátion original, então isso é difícil de acontecer. Agora vamos desenhar de novo o carbocátion original. E vamos marcar o hidrogênio do carbono vizinho trocando com a carga positiva. Agora, ocorre então a troca do hidrogênio com a carga, elas trocam de lugar e forma-se um novo carbocátion. Esse novo carbocátion, se a gente reparar bem agora, em volta dele tem três grupos alquila, duas metilas e uma etila. Então agora o carbocátion original se reorganizou, ou seja, se rearranjou, mas ele formou uma espécie mais estável, então isso vai acontecer. Digo mais, o produto principal da reação de substituição vai derivar desse carbocátion, porque ele é o mais estável, é o que vai prevalecer no meio. Quando uma espécie mais estável for formada, o carbocátion derivado de rearranjo vai prevalecer no meio e vai levar ao produto majoritário. Por isso, em reações onde o intermediário reacional é um tipo de carbocátion, deve-se sempre considerar a possibilidade de rearranjo. Vamos agora desenhar o processo como um todo. O reagente, um haleto de alquila, perde o grupo abandonador, que leva os elétrons da ligação, deixando um carbocátion. Vimos que esse carbocátion é do tipo secundário. O hidrogênio pode migrar, trocando de lugar com a carga em um rearranjo do tipo 1,2 hidrogênio, ou seja, hidrogênio e carga estão em carbonos vizinhos, por isso 1,2, e quem está trocando com a carga é o hidrogênio, por isso rearranjo do tipo 1,2 hidrogênio. Essa reorganização
levou a um carbocátion mais estável que o primeiro, levou a um carbocátion terciário. Por isso, quando o nucleófilo atacar, a maior probabilidade do ataque acontecer nesse carbocátion que vai prevalecer no meio, levando ao produto majoritário. Vamos ver mais um exemplo. Agora, o carbono vizinho, a ligação carbono-bromo, possui 3 metilas. Com a saída do grupo abandonador, forma-se novamente um carbocátion secundário. A metila marcada em vermelho pode trocar de lugar com a carga num rearranjo novamente 1,2, porque os carbonos vizinhos estão trocando carga e grupo, só que é 1,2 metila, porque agora quem está trocando de lugar com a carga é a metila e não mais o hidrogênio. Agora, se avaliarmos esse carbocátion formado, ele também é terciário, sendo mais estável que o carbocátion original, portanto, prevalecerá no meio. Então, foi vantagem formar esse carbocátion, ele vai se formar em maior quantidade, e aí o produto principal vai ser justamente o ataque do nucleófilo a esse carbocátion. Bem, nós vimos que um carbocátion, portanto, ele sofre uma reibridização, o carbono que tem a carga vai ficar sp2 com uma carga positiva no orbital p. Vimos as diversas formas de estabilização, seja por grupos alquila formando carbocátions terciários, seja por deslocalização, seja por colocar grupos com efeito doador mesomérico. Vimos rearranjo de carbocátion. Só que aqui está representado o complexo ativado da primeira etapa da reação de SN1. Até agora a gente só olhou para o esqueleto carbônico, só olhou para a parte que fica na estrutura do produto, né? Para a parte que fica com carga positiva e para a parte que permanece na estrutura do produto principal. E tudo que está relacionado à estabilização dessa carga positiva e que a gente preferiu olhar na forma de carbocátion, mas que sabe que os mesmos efeitos irão estabilizar na forma de complexo ativado. Só que existem outras questões envolvidas, certo? O quão bom é o grupo abandonador em levar esses elétrons e estabilizar essa carga negativa também vai influenciar no quão rápida vai ser essa primeira etapa. Além disso, o quão fácil é de romper a ligação entre o carbono eletrofílico e o grupo abandonador também vai ditar a velocidade dessa primeira etapa. Então, além da gente olhar para a parte carbônica, a parte que tem o carbocátion, para saber se um reagente vai reagir mais rápido por SN1 que outro, a gente também precisa saber sobre a força da ligação entre o carbono e o grupo abandonador e o que chamamos de habilidade do grupo abandonador. O quão bom é esse grupo abandonador em sair, né? Iniciemos falando dos grupos abandonadores. Considerando uma série de eletrófilos, onde a única diferença é o grupo abandonador, que pode ser flúor, cloro, bromo ou iodo, o mais reativo é o eletrófilo contendo iodo, por 2 razões. Primeiro, o íon iodeto é melhor grupo abandonador, pois grupos abandonadores melhores são bases fracas, ou seja, estabilizam a carga negativa gerada por esse grupo abandonador levar os elétrons com o rompimento da ligação. São espécies estáveis, mais favorecidas de serem formados. Para a gente entender isso, a gente pode olhar para a tabela periódica. Esses átomos pertencem à mesma família da tabela periódica. O tamanho é a propriedade que mais os diferencia. A eletronegatividade varia, claro, entre flúor, cloro, bromo e iodo, mas a propriedade que mais diferencia eles é o tamanho. O iodo, ele é um átomo maior, como vimos em acidez e basicidade. Sendo assim, ele consegue estabilizar mais a carga negativa gerada após a sua saída. Depois vem o íon brometo, cloreto e, por último, sendo um grupo abandonador ruim, vem o fluoreto. É fácil perceber isso olhando para os seus ácidos conjugados, que tem o HI como mais ácido, ou seja, menor pKa. Sendo assim, a gente sabe que ácido mais forte, base correspondente mais fraca. Portanto, o iodeto menos é a base mais fraca, seguida de brometo, cloreto e, por último, fluoreto. Quanto mais fraca for a base, melhor o grupo abandonador.
A segunda razão para que os iodetos sejam mais reativos também se explica pela posição do iodo na tabela e olhando os seus ácidos conjugados. Se observarmos a ligação carbono-iodo, é a mais fraca de todas, sendo mais fácil de ser rompida, porque o iodo é um átomo muito grande comparado ao carbono, tendo baixa sobreposição orbitalar ou baixa eficiência de sobreposição orbitalar com o carbono. E essa diferença vai ficando menor, menor e menor. Quanto maior a diferença de tamanho, menor a eficiência de sobreposição dos átomos envolvidos na ligação e mais fraca é a ligação, ou seja, mais fácil de ser rompida. Então, o iodeto, além de ser um grupo abandonador melhor por ser uma base mais fraca, também possui a ligação mais fraca com o carbono, ou seja, mais facilmente rompida. Portanto, é o eletrófilo mais reativo dentre os correspondentes aletos de alquila. Agora falemos dos álcoois. Eles não foram citados até aqui como eletrófilos por alguma razão. É que o OH, né, o íon hidróxido, ele, que seria o grupo abandonador de álcoois, ele é um péssimo grupo abandonador, porque ele não é uma base fraca. Uma das soluções para esse problema é usar os álcoois em meio ácido, ou seja, protonar o OH, formando OH2+. A primeira etapa, então, portanto, seria a protonação do grupo OH, que, formando o OH2+, o grupo abandonador seria, então, sairia na forma de água, uma base fraca por ser neutra. Então, conseguiria eficientemente sair para formar o carbocátio, e se um nucleófilo estiver presente, pode ser o próprio solvente, né? Como é uma reação SN1, a força do nucleófilo não importa, ele pode atacar o carbocátion, formando uma nova ligação. Nesse exemplo, foi usado como nucleófilo o metanol, que vai atacar o carbocátio, formando essa espécie. Pronto, a nova ligação foi construída, só que agora o oxigênio ainda está protonado porque tem um hidrogênio a mais ali, agora que ele construiu a ligação com o carbono, ele não precisa. Então, é feito um tratamento final na reação, onde é ajustado o pH para que seja retirado esse próton e seja formado o produto na forma neutra, nesse caso, um éter. Então, passamos de um álcool para um éter. Outra forma de reagir álcoois por SN1 é transformar o OH em outra espécie que seja bom grupo abandonador além de água. Por exemplo, grupo tosila, abreviado por OTS, grupo mesila, abreviado por OMS, e o grupo triflato, abreviado por OTF. Esses são bons grupos abandonadores por serem bases fracas e são muito utilizados em reações de substituição. Para a obtenção dos materiais de partida contendo esses grupos abandonadores, deve-se reagir o álcool com o cloreto correspondente. Então, para formar o grupo tosila, seria o cloreto de tosila. Para formar o mesila, seria o cloreto de mesila. Não precisamos nos prender em como essa transformação ocorre nesse momento, mas precisamos saber que essa é uma alternativa para deixar um álcool com um bom grupo abandonador. Vamos ver um exemplo de como fica tudo junto na transformação do álcool seguida de SN1. O álcool então é reagido com um cloreto de tosila. Por exemplo, ocorre o ataque do OH no átomo de enxofre, eliminando o íon cloreto. Isso leva a uma ligação entre o oxigênio do álcool e o enxofre. O próprio íon cloreto eliminado na primeira etapa retira o próton excedente, formando o produto neutro IHCl. Comumente abreviamos esse grupo gerado por reação com cloreto de tosila como OTS para facilitar. Então, se vocês virem OTS em uma molécula, já sabem que é um bom grupo abandonador. Similarmente, a reação com cloreto de mesila leva a um produto em que abreviamos por OMS e a reação com o triflato leva a um produto abreviado como OTF.
Agora vocês já podem identificar isso nas moléculas como bons grupos abandonadores sempre que os virem. O grupo OTS, um bom grupo abandonador, pode então sair levando ao carbocátion na primeira etapa de uma SN1. Ele é uma base fraca, pois possui estruturas de ressonância, mostrando que a carga negativa gerada é muito bem estabilizada. Por isso, agora que a gente não tem mais o OH, a gente tem um OTS, ele se torna uma base fraca. A carga ainda está no oxigênio, mas ela pode ser deslocalizada nessas 3 estruturas de ressonância, se tornando uma base fraca e, portanto, um bom grupo abandonador. Então, é possível, a partir do álcool, transformar num composto com O-tosil, O-mesil ou O-triflato para que ocorra a primeira etapa de uma SN1 formando um carbocátion. Bom, e a segunda etapa da SN1? Ocorre tudo normalmente. Qualquer nucleófilo no meio, nesse exemplo, etanol, pode atacar o carbocátion, formando uma nova ligação entre o carbono e o grupo abandonador. Ali, no produto formado, né, o oxigênio ainda está com hidrogênio, ainda está protonado. Depois do tratamento final da reação, que nada mais é que um ajuste de pH no meio reacional, esse próton pode ser retirado, formando o éter na forma neutra. As aminas são outra classe de compostos que contém heteroátomo ligado ao carbono sp3 e poderiam, a princípio, sofrer uma reação de substituição. O problema aqui é que o NH2 também é péssimo grupo abandonador, pois é uma base muito forte. Para que as aminas possam sofrer reações de substituição, temos que transformar o grupo NH2 similarmente ao que a gente fez com o grupo OH de álcoois. Uma alternativa é a reação de diazotação. A reação de diazotação é realizada usando nitrito de sódio em meio ácido a baixas temperaturas. Isso gera um excelente grupo abandonador, a molécula de nitrogênio. Reparem que o NH2 se transformou agora em N2+. Se ele está com uma carga positiva, é sinal que quando ele sair levando os elétrons, ele vai sair na forma neutra. Uma molécula neutra é muito mais estável. É um ótimo grupo abandonador. Elimina nitrogênio molecular e neutro, que é gás, e é eliminado da reação, deixando o carbocátion. Pronto, se concretizou a primeira etapa da reação de SN1 após a transformação da molécula inicial. Nesse exemplo, eu usei a própria água como nucleófilo. Ela vai atacar o carbocátion e, após o controle do pH para retirar aquele próton excedente, forma o álcool neutro como produto final. Não veremos aqui em detalhes o mecanismo da reação de diazotação, ou seja, da reação de transformação do NH2 em N2+, porque não é o tópico relacionado a esse assunto. Fica para outro conteúdo, mas cabe destacar que essa é uma possibilidade para transformar o grupo NH2 em um bom grupo abandonador e aminas poderem sofrer reações de SN. Falemos agora um pouco sobre os solventes utilizados nas reações do tipo SN1. Na maioria das vezes, esse tipo de reação é favorecida por solventes polares próticos, ou seja, solventes polares que têm o hidrogênio ligado a um elemento eletronegativo. Sempre que tivermos hidrogênio ligado a elemento eletronegativo, chamamos esse tipo de solvente de prótico. Exemplos de solventes polares próticos são os ácidos carboxílicos, álcoois e águas, todos contendo hidrogênio ligado a elemento mais eletronegativo, no caso, oxigênio. Agora vamos entender o porquê isso favorece uma reação de SN1. A primeira ação de uma reação de SN1 é a clivagem da ligação entre o carbono e o grupo abandonador, gerando um carbocátion. Ao comparar o reagente RX neutro com o complexo ativado, por exemplo, o complexo ativado possui uma concentração maior de cargas, pois a ligação está se rompendo e o carbono já está perdendo os elétrons e se tornando positivo. Claro, isso culmina com a formação de um cátion, o carbocátion.
Tanto no complexo ativado quanto no carbocátion, nós possuímos módulos de carga maiores do que o reagente. Sendo assim, quando o solvente entra em contato com essas espécies, o solvente preferirá solvatar em maior quantidade as espécies mais carregadas. Solvatar com maior eficiência as espécies mais carregadas, porque solventes polares, principalmente solventes polares próticos, são atraídos por cargas. Aqui no desenho temos a solvatação do carbocátion, mas ela também pode ser extrapolada para o complexo ativado, pois sabemos, através do postulado de Hammond, que tudo que estabiliza o carbocátion estabiliza também o complexo ativado 1, pois eles têm cargas similares na porção carbônica, cargas positivas, ou parciais, ou totais. Então vamos olhar o diagrama de energia e observar o que acontece na presença de um solvente polar prótico no meio. O complexo ativado 1, que é mais polar que o material de partida, atrai mais o solvente, sendo solvatado com maior eficiência. Então podemos dizer que o solvente é mais atraído por essa espécie do que pelo reagente. Sabemos que a solvatação estabiliza as espécies, estabiliza aquelas cargas presentes naquela espécie. Com isso, a gente vai ter uma diminuição da energia associada àquela espécie, ou seja, morrinho de energia diminuiu. Agora, vamos comparar lado a lado a energia do antes e depois da solvatação. Pronto, percebem? Houve uma diminuição na energia de ativação porque utilizamos solvente polar prótico. A primeira etapa, portanto, se processará mais rapidamente. E mais, a gente não precisa se preocupar se o nucleófilo está sendo solvatado ou não, porque o nucleófilo não participa da etapa determinante da velocidade. Ele só participa da segunda etapa. Só o que nós devemos nos preocupar é com a solvatação do complexo ativado 1, se ela vai diminuir ou não a energia de ativação associada a essa espécie. Nesse caso específico, por exemplo, então, onde o complexo ativado 1 é mais carregado que o reagente, já que o reagente é neutro, nós temos que as reações de SN1 são favorecidas pela adição de solventes polares próticos. Já quando o eletrófilo, ou seja, o reagente da reação, for carregado, como por exemplo um sal de diazônio, que a gente acabou de ver a sua preparação, né? Para transformar uma amina em bom grupo abandonador, a gente pode formar o sal de diazônio. O nitrogênio é um ótimo grupo abandonador porque ele sai na forma neutra, só que o reagente agora é carregado, ele tem uma carga total. Quando a gente compara o reagente com o complexo ativado, o reagente tem carga total e o complexo ativado só tem cargas parciais. Então, o reagente tem maior concentração de carga. Isso faz com que ele seja solvatado em maior extensão do que o complexo ativado 1. Ou seja, ele atrai mais o solvente para si do que o complexo ativado 1. Olha como fica. Acaba fazendo o quê? Diminuindo a energia associada com o reagente. Só que se a gente compara o ponto inicial com o ponto final lá em cima, ó, a gente percebe que teve um aumento da energia de ativação por causa da solvatação do reagente, porque começa partindo mais de baixo. Então, a distância para o ponto mais alto do nosso morrinho ali no complexo ativado, ela é maior. Em termos de energia, nós temos uma energia de ativação maior. Isso faz com que a reação, então, se processe mais lentamente na presença de solventes polares próticos quando a gente tem reagentes carregados numa reação SN1. Bom, após discutir os solventes da reação, vamos olhar um pouquinho para a estereoquímica do processo como um todo. Para discutir a estereoquímica envolvida numa reação SN1, vamos pegar um exemplo, o S3-bromobuteno. Ele possui um carbono secundário ligado ao grupo abandonador. Esse carbono é vizinho de uma dupla, que pode ajudar na estabilização do carbocátion. Vejamos agora um modelo 3D dessa molécula. O carbono ligado ao bromo, que é o grupo abandonador, está hibridizado sp3. Isso significa que os ângulos em volta desse carbono são aproximadamente de 109 graus, com as ligações apontando para os cantos de um tetraedro.
Na primeira etapa da reação, o grupo abandonador vai se afastando e levando consigo os elétrons. Isso vai rompendo a ligação, deixando cargas parciais positivas no carbono, que vai perdendo elétrons, e negativa no grupo abandonador, que vai ganhando os elétrons para si. As cargas parciais vão aumentando e o carbono vai ficando planar, porque ele está se reibridizando para sp2. Até que, bum, a ligação se rompeu. O carbono agora ficou completamente planar, gerando um carbocátion, e o grupo abandonador virou um ânion. Então, vamos olhar de pertinho esse carbocátion. Agora, com o carbono já totalmente reibridizado e com a carga positiva no orbital p. Um lobo acima e um lobo abaixo do plano das ligações. Qualquer nucleófilo que venha a atacar esse carbocátion possui a mesma probabilidade de atacar por ambos os lados, visto que as ligações em torno daquele carbono estão todas no mesmo plano, não interferindo de qualquer forma no ataque por um lado ou por outro. E tem lobos do orbital P com a carga positiva para ambos os lados. Sendo assim, mesmo que partirmos de um eletrófilo enantiomericamente puro, uma mistura racêmica será produzida, porque após a formação do carbocátion, o íon iodeto, que é o nucleófilo nesse exemplo, pode atacar por ambos os lados, tendo a mesma probabilidade de formar o S3-iodo-buteno e o R3-iodo-buteno, produzindo, portanto, uma mistura racêmica. Ocorreu uma racemização. Existem alguns casos em que uma porcentagem de inversão de configuração pode acontecer. Nesses casos, não ocorre a formação de carbocátions livres desde o princípio, e sim de espécies que chamamos de íon par ou íon par íntimo, que é quando o carbocátion fica com um grupo abandonador associado assim muito próximo em termos físicos. E, portanto, um dos lobos desse carbocátion permanece impedido esteriamente. Se o ataque do nucleófilo ocorrer nesse momento, em que o grupo abandonador ainda não se afastou, em que o carbocátion ainda não está na forma livre, mas está na forma de íon paríntimo, vai ser difícil ele atacar ali por cima, porque o grupo abandonador está meio que impedindo. Ele só vai poder atacar aqui por baixo, então vai acontecer inversão de configuração. Mas, ao longo do tempo, esse grupo abandonador ele vai se afastando do carbocátion, vai se separando através de moléculas de solvente que vão ajudando a solvatar essas espécies carregadas. Aí eu já consigo ter ataque algumas vezes por cima, mas claro, ainda a maior probabilidade é que ocorra o ataque por baixo com inversão de configuração. Isso acontece até que finalmente se forme o carbocátion livre no meio. E agora sim, totalmente desobstruído e totalmente livre, pode haver ataque em igual probabilidade por ambos os lados. A velocidade com que os íons grupo abandonador e carbocátion vão se separar, ou seja, a velocidade para se formar esse carbocátion livre e eu ter igual probabilidade de ataque por ambos os lados, vai depender, entre outros fatores, da polaridade do solvente utilizado. Solventes mais polares vão solvatar esses íons mais rapidamente, mais eficientemente e vão forçar a separação deles, dissociando-os mais rapidamente. Então, em reações em que eu tenho solventes mais polares, a maior porcentagem de racemização é observada. No entanto, devemos ter em mente que, por se tratar de uma reação SN1 que se processa através da formação de um intermediário planar, nós vamos ter pelo menos uma boa porcentagem de produto racêmico no meio. Então, não adianta nada a gente partir de um substrato enantiopuro que tem um custo associado de produção maior,
e realizar uma reação SN1 nesse substrato, porque a gente não está agregando valor em termos estereoquímicos a esse substrato. Bem, vejo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa um like para mim e vamos ao próximo vídeo falando de substituições nucleofílicas ao carbono saturado.